Essa aula está sendo gravada para a turma de animação avançada de personagens do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dessa aula não fazer muito sentido para você. Essa aula está sendo criada para servir como material de revisão para os alunos matriculados no curso de Jogos e que assistem essa aula ao vivo, presencialmente, no curso de Jogos. A gente deixa essa aula disponível para os alunos no YouTube, também é aberta a público geral, caso ajude alguém, né? A gente não sabe quem é que precisa dessa aula no final das contas. No nosso curso, né, a gente já teve uma apresentação do curso presencial, né? Essa apresentação acontece dentro de sala de aula, e agora a gente vai realmente entrar no primeiro módulo, né? E a gente vai pegar o primeiro tópico, que é composição de cena. Por composição, a gente entende o volume de informação que está inserido dentro da câmera, né, a quantidade de informação e o posicionamento dessa informação também, né? Então, quando eu vou de um enquadramento para outro enquadramento, né, quais são as relações de atenção, de foco, né, qual que é a relação de posicionamento entre os elementos de cena, né, e a gente vai ver isso de forma mais teórica com material indicado, né, na disciplina e presencialmente. Para quem estiver vendo isso, né, eu recomendo, se você quer a parte mais subjetiva do enquadramento, né, como que isso afeta a história e tudo mais, observar as listas de composição do Studio Binder ou do Every Frame a Paint. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, né, para quem quiser dar uma estudada mais aprofundada. Aqui a gente vai cobrir mais os aspectos técnicos que envolvem nossa ferramenta de trabalho. Então a gente está fazendo a nossa preparação da cutscene dentro do curso de jogos no Blender, né? A gente está animando no Blender, está criando cenas no Blender e a gente pode inclusive finalizar ela no Blender. E quais são as ferramentas que vão ajudar a gente a trabalhar com essa composição, né? E aqui, para começar a exemplificar, eu tenho essa cena aqui que eu montei inspirada em Persona 5, né? É uma cena de metrô. Ela está finalizada, né? Ela tem a arte final dela aqui, mas eu vou tratar aqui da área em tons de cinza. Em animação, às vezes é comum você ter que já compor a cena com modelos temporários ou ainda não completos, né? E aí tem algumas configurações que a gente pode fazer para ajudar a gente a identificar elementos, separar elementos e que podem ajudar a gente a trabalhar com composição. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é um tratamento de cena, né? Então, eu vou pegar aqui minha cena e vou modificar algumas coisas, né? Primeira coisa que eu vou fazer aqui eu vou trocar dentro dessas opções de visualização aqui do modo Viewport Shading, né? Eu vou trocar as cores para randômico, para eu poder diferenciar cada um dos objetos, né? Outra coisa que eu faço, eu gosto de ligar o recurso cavidade, que aumenta o sombreamento da cena, né? Você pode inclusive ligar as sombras, se você estiver usando iluminação, né? Para ver como que a sombra comporta dentro do seu enquadramento, né? No meu caso aqui, a sombra não interfere na cena, então vou deixar ela desligada. Então, esses elementos são importantes para a gente poder tratar a composição. Se você estiver posicionando elementos em cena, você pode alterar entre Studio, Matchcap e Flat, se você achar que isso traz uma iluminação mais adequada para você entender a cena antes de ter a luz final, né? Então você pode usar esses Matchcaps para poder ter uma luz temporária, né? Isso é uma cobertura de shader aqui, né? No meu caso, eu estou usando coisas muito chapadas, né? Então eu não tenho que preocupar tanto com isso por enquanto, né? Então em outro momento, se for o caso, a gente volta nisso, né? E fala mais sobre esses elementos de luz e sombra. Mas aqui o que eu quero ter controle é sobre a identificação dos elementos em cena. Por isso que eu estou optando pelo randômico, né? É, então a cor aqui ela está marcada como randômico, né? E a minha luz aqui ela pode ser inclusive a luz flat, né? Que não faz muita diferença para mim, né? É, o controle de cavidade, né? Se eu deixar a cor flat, eu perco os elementos. Se eu colocar aqui cavidade, eu vou ter um pouco do volume dos pontos mais altos do meu modelo e dos pontos mais baixos do meu modelo. Então isso aqui é interessante
marcar para ter uma concepção melhor de volume, né? E eu estou deixando é, a minha distribuição de luz aqui no estúdio mesmo, né? Não tem problema. A gente tem até como configurar o estúdio, rotacionar, colocar uma, uma rotação de luz se eu achar que não estiver legal. E tudo isso contribui para mim, para minha composição de cena, ou seja, eu definir mais ou menos uma clareza de informação, né, me ajuda a definir aqui, por exemplo, se os elementos eles estão conflitando entre si ou não. Tá? Essa cena é uma cena de enquadramento geral, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personagens em cena, né? Então um plano geral. Quando a gente fecha aqui o enquadramento no movimento de câmera, um dos personagens que está lá no fundo some, então eu fico com 6 personagens em cena, né? E dá para ver claramente que o foco de um personagem muda para outro, né? Então isso aqui é interessante. Mas tem outras coisas que eu preciso ver quando eu estou enquadrando para ver se o meu enquadramento está legal. Tem outros recursos que a gente pode ver, né? Um deles é o próprio controle da câmera, né? Eu estou com a câmera selecionada na minha cena, né? Ela já está animada. Eu vou remover a ação da câmera aqui no meu NLA Strips. Então, câmera. Vou remover ela daqui. Né? Também vou remover ela do objeto, né? Vamos voltar aqui para o frame inicial. Então vou lá no meu Dopsheet, vamos remover ela aqui. Então, agora minha câmera não move, né? Então vamos tratar a câmera como se ela ainda estivesse estática e como se eu não tivesse controle dela. Então, eu tenho aqui o controle de rotação, né? A rotação ela vai funcionar nos 3 eixos, né? Então eu posso rotacionar a câmera por aqui. Eu também posso dar o grab na câmera, né, nos 2 eixos aqui X e Y, né? Eu também consigo dar o grab em Z, e se eu apertar Z 2 vezes, né, grab ZZ, eu estou dando zoom na minha câmera. Então, esses controles já me ajudam bastante, mas eu ainda tenho uma opção de trancar a câmera visão, né? Então, câmera a visão. E isso aqui vai fazer com que a câmera mova junto com a minha navegação. Isso é muito bom para fazer composição de cena, né? Então eu posso passear com a minha câmera como se estivesse navegando no Blender. E aonde eu parar aqui, eu vou estar confirmando a meu posicionamento, né? Então isso vai funcionar, o zoom vai funcionar, né? Então o scroll vai funcionar. Então isso aqui é bastante útil, né? Para compor. Isso fica nas opções laterais, né? Dentro de View, em View Lock, Camera to View. Então isso aqui vai ajudar bastante a gente a ter controle da câmera. Então, isso aqui é útil, então eu recomendo que vocês experimentem isso para fazer composição de cena. Né? A gente ainda tem algumas opções de navegação, né? Você tem o Walk Navigation, que vai comportar igual um jogo de primeira pessoa, né? Então eu posso andar na cena, né? E tratar isso aqui, né? Como um jogo de primeira pessoa para procurar o meu enquadramento, né? Então, isso é bem útil também, né? Se você quiser encontrar o enquadramento da sua cena, né? Então, todas as duas opções são muito boas, tanto o View Lock quanto o Walk Navigation. E a gente tem a opção também de voar, né? Então você tem o Fly Navigation, que eu sofro sempre porque eu estou usando a tablet. Então eu fico completamente desorientado com isso aqui, né? E aí clicando, né, qualquer coisa que você clicar que está confirmando na hora que está no walk ou no fly, isso ajuda demais a gente tratar a nossa cena com, né, o enquadramento da nossa cena de forma mais, às vezes mais precisa ou até mais orgânica. Então, essas são
São os primeiros recursos que são importantes para a gente na hora da composição, né? Você ter esse controle da câmera. Outra coisa importante é realmente trabalhar com a câmera. Então, assim, a gente está usando a câmera do tipo perspectiva aqui, mas a gente tem a câmera ortográfica e tem a câmera panorâmica, né? Eu vou preferir a câmera perspectiva porque ela é a câmera mais aproximada de uma câmera real. Mas se você estiver fazendo um jogo 2D ou ortogonal, a câmera, né, ortográfica ela é muito boa. Essa abertura de lente aqui, ó, que vai definir para mim a distorção que eu vou ter na minha cena, né? Igual, por exemplo, se eu colocar uma, um comprimento de lente muito baixo, né? Então aqui, ó, dá para ver que minha cena está super distorcida, né? Se eu dar um zoom aqui nos personagens, né? Deixa eu ver que está tudo super distorcido, né? E o que que isso representa, né? Então vamos na visão de lado aqui. Deixa eu focar na minha câmera aqui. Câmera selecionada. Então eu quero View, Frame Selected. A minha câmera ela virou quase que uma plaquinha, né? Olha só, ela tá a distância entre a lente e o sensor é tão pequena, né? Então se a gente pegar isso aqui, ó, a distância, deixa eu trocar a cor desse pincel aqui, rapidinho. Acho que amarelo bem aceso assim vai ser melhor. Então a distância aqui entre a lente e o sensor é tão pequena, né, que ela começa a pegar o quê? Muita informação do que está nos lados. Porque ele está pegando muita informação do que está nos lados, a gente começa a ver essa distorção extrema aqui. Se por outro lado eu fechar demais, né, além do zoom que eu ganhei aqui, né, além do zoom que eu ganhei nessa câmera, se eu sair aqui na minha câmera aqui, ó, você vê que a minha câmera, a distância entre o sensor e a lente, né? Distância entre o sensor e a lente aumentou demais. A imagem fica menos distorcida, né? E você ganha um zoom. Porque a lente está mais fechada, né? Se a gente for vir de topo aqui, né? Ela está pegando menos distorção, né? Está pegando uma imagem mais fechada. Então, essas duas direções que eu posso ir em relação ao ângulo original, né, vão mudar muito qual que é a minha composição, né? Então, se eu voltar para a cena aqui, ó, vamos voltar aqui para a minha cena. Essa é a diferença entre eu afastar e distorcer, né, ou eu ter um personagem bem mais distorcido. Vamos entrar aqui num zoom aqui. Tem um personagem às vezes bem mais distorcido, né, com um olho bem maior que o outro, né, a aba do chapéu gigante, né? Ou vamos voltar aqui deixa eu desfazer aqui meu zoom. Ou vamos colocar aqui 120, né? E se eu pegar aqui e enquadrar o personagem, deixa eu vou ter que dar um zoom out aqui. Eu dei um clique fora da cena que me atrapalhou aqui. Então, grab ZZ, só para dar um zoom out. O zoom out vai ficar bem mais sensível, né? Porque eu estou com uma lente muito mais comprida, né? E aqui, ó, se eu pegar e enquadrar ele, né, por exemplo, o tamanho do olho, o chapéu, tudo parece mais uniforme, né? Então o tamanho das coisas parece mais uniforme. Então isso aqui é muito importante para a gente mexer e ajustar. O padrão de 35mm é mais ou menos a profundidade do nosso olho, né? Então isso aqui ajuda bastante. Então esse é um elemento importante desse bloco de configuração. Outra configuração importante é o foco. Se eu ligar o foco aqui, né, e configurar, por exemplo, o foco acabar cedo, eu não vou ver essa ação do foco. Para eu ver a ação do foco, eu preciso realmente estar aqui no modo de
de material ou no modo de render, né? Então é aqui que eu vou conseguir ver o foco da minha lente, né? Então aqui é onde o foco para, né? Onde o espaço de foco para. Eu acho que se eu deixar ele aqui em 0,2 vai ficar mais fácil de perceber, né? Qual que é a distância, o espaço de foco, né? Então vamos pôr 0,5, pôr 0,2, acho que 0,2 vai ficar mais visível. Então, esse f-stop é dentro da visão da câmera, né? Então vamos considerar que a minha câmera está aqui filmando nessa direção. Então, onde esse foco vai parar, né? Onde que ele vai parar a partir do ponto inicial dele. Então, meu foco aqui, ó, ele está em 10 metros. Então, quando chega em 10 metros, ele começa, depois de uma distância de 0,2 ele para, né? Então ele vai me dar essa faixa de foco, né? Se eu mudar aqui a minha distância focal, vamos trazê-la para frente, a gente vai ver que essa faixa está deslocando pela cena. Então a distância focal é aonde começa o foco e o f-stop é onde o foco para, né? Então esse f-stop é onde que o foco ele interrompe. Então eu estou criando essa faixa quando eu trato esses dois valores aqui, ó. Então um é o começo, o outro é o final, né? É porque o meu foco ele pode ter um formato diferente, né? Eu vou ter controle de rotação, do blur e da porcentagem também de deformação da minha geometria do foco. Então o foco ele não precisa ser uniforme, né? Ele não precisa ser uma bolinha uniforme. Vamos pôr o foco parando em 0 aqui. Então aqui ó, eu tenho 3 blades, aqui eu tenho 0 blades, 3 blades, 4 blades, né? Aqui eu tenho a rotação desse blade e aqui a proporção desse blade aqui. Então eu posso fazer o foco ter um formato diferente. De novo, isso me ajuda a compor porque além da geometria que eu tenho em cena, eu posso ter a geometria no desfoque. Então, de novo, isso passa a ser uma coisa muito importante para a gente, né? Vamos deixar aqui que aqui eu estou destacando dois personagens, mesmo que eu tenha vários personagens em cena, eu tenho dois aqui que estão destacados. Então, isso foi a profundidade de câmera. Isso aqui é a configuração básica da minha câmera, isso não é importante agora, né? Então, o tipo de sensor, né? O tamanho desse sensor, a gente realmente não precisa mexer nisso, não vai afetar o nosso render agora. Isso aqui já é interessante. Isso aqui são as nossas áreas de segurança. Para ver as áreas de segurança, eu vou voltar no modo flat aqui, só para o pontilhado ficar mais visível, né? Então, não é bom eu colar informações na beirada do meu enquadramento. A proporção de tela muda de uma tela para outra, então a gente tem tela que é 16. Eu vou trocar de cor de novo, gente, só para ficar um pouco mais. Acho que eu vou pegar um talvez mais saturado, mas. Então, assim, vai ter é, é, tela que é 16:10, vai ter tela que é 16:9, tem tela que é super widescreen. E isso muda muito como que a informação das margens elas são lidas. Então, a gente tem essa informação da margem e mesmo que exista informação aqui, se ela é vital, talvez eu não queira encaixar ela assim. Então, um exemplo, vamos supor que essa máscara é importante para minha cena aqui. Então, eu colocaria ela dentro da área de segurança aqui, ó, pelo menos assim, né, para poder garantir que está visível. Tá certo que agora eu perdi a centralização dos personagens, mas aí a gente vai trabalhando com o quê? Com a rotação, às vezes, da cena, né? Para que os personagens continuem centralizados e a câmera pegue a máscara, né? Então, esses ajustes, né? De às vezes posição, rotação, né?
apertar X 2 vezes aqui só para... Então agora meus personagens voltaram a ser centralizados e minha máscara está na beirada sem perder aqui a parte fundamental. Então é bom saber que essas áreas de margem elas servem para alguma coisa. Em alguns casos, pode ser que você esteja fazendo, por exemplo, um jogo para uma tela super widescreen, né, daquelas super compridas. Você pode editar essas margens para elas ficarem marcando o que é uma tela normal. Então vamos supor que eu vou fazer uma coisa para monitor de tubo também, né, ou para iPad. A proporção do iPad é um pouquinho mais fechada assim, então eu consigo colocar aqui a margem, que é a margem do iPad, né, para que o usuário do iPad não perca nenhum conteúdo, caso a tela seja estourada, ou se a pessoa tiver uma TV antiga, né? No caso de um monitor ultra-wide, é a mesma coisa, a gente pode editar essas marcações para poder garantir que a informação importante não está saindo do enquadramento, né? A gente tem também mais uma marcação de corte centralizado aqui, né? Então você pode criar mais uma marcação para centralização de enquadramento. Então você tem duas margens de segurança. As áreas de segurança de externas, né, que seria da extremidade externa, que são os safe areas, e o center cut, um exemplo interessante é se você quer fazer uma coisa, por exemplo, para celular, né, ou você quer fazer o vídeo vertical e horizontal ao mesmo tempo. Então você quer que o vídeo ele seja ao mesmo tempo vertical e horizontal. Então você pode marcar aqui com esse pontilhado, falando, não, o que vai aparecer aqui se eu der um crop nesse vídeo para celular, por exemplo, ou se eu cortar o conteúdo do celular, ou se eu fizer a versão vertical dele. Então é difícil, tá? Eu acho bem difícil lidar com os dois formatos. Eu prefiro, nos casos das coisas que eu fiz que rodam nas duas plataformas, eu preferi fazer a rotação obrigatória do conteúdo, mas existe a possibilidade aqui de você ter uma segunda margem de segurança. Tá? Isso aqui é a imagem de fundo, né? Eu posso adicionar uma imagem de referência de fundo. Vou pegar aqui uma imagem do Persona mesmo, né? E eu posso colocar, se eu quiser pegar referência de enquadramento de uma foto, ou de um desenho, ou de um storyboard, né? Eu consigo colocar aqui uma imagem por cima, né? Para poder fazer a referência, então posso ter imagem de algo me ajudando nesse enquadramento, né? Então, isso é muito útil. De novo, como forma de trazer referência. Então, esse é o background image. Aqui, ó, a gente tem o viewport display, né? Então, esse aqui é o tamanho que a câmera aparece na cena, né? E o que ele mostra, o que essa câmera mostra quando está na cena. Então, deixa eu ir para minha cena e deixa eu centralizar na câmera. Deixa eu ver qual que é o view, frame selected, né? Então, quais são os limites que a minha câmera tá enxergando, né? Então aqui a gente vê onde é que está o foco dela, né? Onde que o foco da câmera acontece. Eu vou isolar a câmera para a gente poder ver melhor, né? Qual que é o limite para névoa, fog, esses outros elementos, né? Informações sobre o sensor, informação sobre o nome da câmera, né? Então, isso aqui é só uma guia adicional mesmo, né? Não, de novo, não é tão importante. Mais importante para mim é esse passepartout aqui, que eu estou falando super bem. Vamos lá falar de novo. Passepartout. Você acha que é francês? Vai me ajudar demais saber francês, né? Eu não sei uma palavra de francês, talvez abajur. Mas o que é o passepartout? É essa área escura ao redor aqui, ó. Se eu tirar isso aqui, eu vejo tudo ao redor da minha cena. E quando a gente está trabalhando, é legal ter um pouquinho da visão do que está ficando lá de fora, mas às vezes isso aqui muda um pouco a percepção da gente. Então, se você quer ver realmente o que ficou no seu enquadramento, é bom colocar em 1.0. Né? Eu estou usando 0.9, dá um corte bom para a aula, é bom, né, ver se o personagem está entrando em cena, mas sempre bom conferir
se você está vendo isso é, corretamente, né? Ou seja, com o recorte correto. E aqui a gente vai ter, vou desligar o Safe Areas, e aqui a gente tem as guias de composição, não todas, mas algumas bem comuns, assim, né? Então, o que é comum em regra de composição, né? É comum a regra de centro, né? Ou seja, você tentar alinhar as coisas a partir do centro. Outra regra que vem a partir do centro é a regra de quadrante, né? Ou seja, tratar cada um desses espaços como um quadrante de composição. Então, essa é a regra comum de composição, né? É, então, eu vou ter, por exemplo, né, as linhas pontilhadas de centro aqui, né, definindo o meu centro de composição aqui. Eu vou até tirar o meu cavity para ficar mais visível ainda e vou tirar também o outline para ficar mais visível ainda o que é as linhas de composição. Elas são um pouquinho mais importantes para a gente como estudo do que as de segurança. De segurança é simples, não cola nada na margem. Mas essa aqui é um pouco mais subjetivo, né? Então, quais são as que eu tenho? Eu tenho a regra dos terços. A regra dos terços, né, me diz sobre alinhar os elementos de cena, é, tentando coincidir de certa forma com esses pontos de imagem, né? Então você pode fazer, por exemplo, a paisagem, o cenário com o chão alinhado aqui para ter bastante céu, ou você pode fazer exatamente o contrário, alinhar o chão do seu cenário aqui para ter pouco céu, né? Então, deixa eu dar um rotate aqui em X e vamos abaixar aqui a minha câmera. Rotate em X. Então, por exemplo, aqui nesse caso, o meu chão está ocupando um terço da cena, né? Minha cena ficou mais baixa, eu tenho mais leitura para cima, né? E meus dois personagens, inclusive, já estão no terço, né? Cada um está ocupando um terço de cena, né? Mas não tem nenhum ponto dominante. Ou seja, o que está acontecendo aqui é que o terço aqui não está pegando uma área dominante do personagem. Talvez se eu tivesse centralizado melhor o personagem, né? Ou seja, abaixar o personagem ou encaixar isso, talvez fosse melhor. Outra forma que eu poderia fazer seria, tipo, alinhar, por exemplo, o olho do personagem no terço, né, para poder fazer com que tenha um pouco de direcionamento desse enquadramento e dar um pouco de dinâmica, né? Ou seja, se o meu personagem tá nessa área que tem muito espaço para cá, para ação, para movimento, para direcionamento, né? Ou se ele está olhando para cá e tem muito espaço para cá, você pode falar também sobre o que ele está deixando para trás, ou o que não é interessante, ou até ignorância sobre o excesso de informação e por aí. Mas quando a gente fala nessas linhas de composição, a gente está falando sobre esse pensamento de não colocar os objetos aleatoriamente, mas tentar alinhar eles de forma invisível a essas linhas. Então a gente tem os terços, o centro, a gente tem as diagonais, né? Então vamos fazer um movimento aqui só para tentar colocar algo de diagonal interessante aqui. Então, a relação entre a placa e o personagem aqui, ela está numa diagonal. Posso melhorar, obviamente, o encaixe do personagem, mas né, é a ideia de que você está tentando alinhar elementos na mesma diagonal ou até mesmo as linhas, né? Então, né, eu posso tentar fazer. Eu estou rotacionando, mas isso não vai ser legal, não. Enquadramento diagonal me dá um senso de loucura, né? Então vamos tentar só puxar a diagonal no cenário mesmo. Então aqui, ó, tentando alinhar os elementos de cena na diagonal, né? Você pode também conseguir fazer algum tipo de relação entre os objetos, ou relação entre os elementos que estão sendo lidos em cena, né? De novo, essas escolhas, quanto menos aleatórias elas forem, mais interessante para a gente agora nesse processo de estudo, né? Então, além disso, a gente tem a proporção áurea. A proporção áurea, ela não é
é, 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 uma divisão exata de terços, né? Ela é uma divisão de três partes, mas dá para ver que o centro ele é mais é, estreito, né, do que as laterais, né? Isso tem a ver com uma proporção clássica descoberta, né, há milhares de anos, né? Muito estudioso grego dava valor a isso. Você encontra essas proporções no Panteão da Grécia, você encontra esses padrões áureos em, é, é, em estruturas clássicas em toda a história da humanidade, também encontra na natureza, né? Então a gente vai ter aqui a proporção áurea, né? A gente vai ter o triângulo áureo, então vai me dar essas duas diagonais aqui que fazem parte da proporção áurea. Eu vou ter eles nas duas diagonais, então aqui, a minha diagonal aqui, ela tá interessante. Então talvez se eu tivesse, por exemplo, alinhando melhor esse personagem aqui, né? Que está dentro da diagonal áurea com outros elementos e esse elemento aqui, talvez eu fizesse com que olhar para esse personagem fosse mais importante do que olhar para os outros, por exemplo, né? Talvez isso desse uma força, ou seja, se eu tivesse mais diagonais aqui, então talvez colocando o personagem aqui forçando a diagonal, talvez colocando, tirando esse personagem aqui, não deixando nada nessa diagonal, né? Então a gente vai ter esse controle aqui e a gente vai ter também é, é, esse triângulo harmônico A e B. Não é tão diferente do triângulo áureo, mas é uma proporção ligeiramente diferente, né? Então é um pouco diferente. A gente vai ver que, deixa eu pegar o triângulo B, ele passa um pouco diferente por sobre os personagens e vem de outra natureza matemática, né? Então essas linhas de composição, né, elas são importantes para a gente e como exercício de fixação, né, você que está vendo aqui o vídeo revisando a disciplina, eu recomendo que você pegue objetos, né, que você já tem modelado, pegue conteúdo que você já tem modelado, igual eu peguei aqui coisas que eu já tinha modelado, ligue os pontos de composição e distribua os elementos nessa cena, né, de forma a dar uma importância para um ou para outro personagem, experimentar, tipo, ver o que acontece quando você, por exemplo, centraliza um personagem de fundo, né? Brincar com a coisa do foco, do desfoque. Então aqui eu tenho esses três personagens aqui, ó, que estão com esse personagem no fundo. Se eu usar minha profundidade de campo para focalizar aqui, tá difícil mirar nele, então vamos pegar o conta-gota e vamos escolher ele aqui, ó. Então, o que acontece se ele for o personagem em foco? Se ele for no centro em foco? E se as diagonais todas apontarem para ele? E se eu conseguir mover as peças de cenário para que todas as diagonais apontem para esse personagem? Será que ele mesmo no fundo não vai ficar com mais importância? Né? Então, brincar um pouco com essas coisas, né? Experimentar um pouco. Se você já fez algum render de personagem, experimentar como que ele fica quando você alinhar ele com uma diagonal, né? Só para fixar bastante, né? E poder fixar também as configurações desse conteúdo aqui, tá? No mais é isso, né? Essa sessão de estudo é sobre composição. Lembra, ela é complementada com o que a gente fala em sala de aula presencial e também com o material que a gente coloca linkado aqui para vocês.